Olá pessoal, boa noite. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui na nossa live, né? Muito bom poder compartilhar a palavra de Deus ao coração de vocês. Mas depois nós vamos reproduzir esse vídeo no meu canal do YouTube e vocês também vão poder ter acesso a ele, tá bom? Vou colocar o link aí para vocês no Instagram, vamos compartilhar isso pelo WhatsApp e Facebook, ok? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração um tempo atrás e eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, tá bom? Está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo de número 10, até o versículo de número 13, ok? Você pode estar acompanhando, quer pegar a tua Bíblia, Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até o número 13. Ok? Não estou conseguindo ver quem está entrando online, mas bem-vindo a todos aí que está conectando. Algumas pessoas já falaram com a gente que está viajando e que vão assistir depois, mas não tem problema. O importante é alcançar o seu coração, tá bom? Então diz assim, Gênesis 28, versículo 10. O sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. E de tardinha ele chegou no lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E então Jacó sonhou, e ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor Deus estava ao lado dele, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra, onde você está deitado. Versículo 14. E os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. E eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. E Jacó, quando acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Amém? Eu quero deixar como destaque para você essa parte do versículo. Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. Amém? Uma das coisas que a gente muitas vezes ficamos preocupados é quando alguém que amamos, alguém que faz parte da nossa vida, principalmente eu quero destacar aqui os nossos filhos, né? Quando eles, aparentemente, nesse estado presente, eles não se importam com Deus. Ou talvez tenham um entendimento sobre Deus, mas não servem a Deus verdadeiramente. Isso, para quem tem consciência de quem é Deus, às vezes perturba a nossa alma, às vezes nós ficamos aflitos e gera até dentro de nós uma certa incredulidade no que diz respeito a quem Deus é e o Deus de desígnio que Ele é. Gera no nosso coração alguma compreensão humana, de alguma forma, de nós pensarmos que essas pessoas que amamos tanto, elas estão perdidas e que nada vai acontecer. Eu quero dizer algo para o seu coração hoje muito forte. Vai chegar o tempo de Deus visitar a sua geração. Vai chegar o tempo de Deus visitar os seus filhos. Vai chegar o tempo de Deus visitar quem você ama. Vai chegar uma hora que Deus, por ser Deus, Ele vai mover os céus e vai ir de encontro a essas pessoas. A questão que eu quero destacar com você aqui hoje é algo muito sério. O que iria acontecer se Deus hoje se manifestasse aos seus filhos e dissesse: Eu sou o Deus dos seus pais? Pensa isso um pouquinho aí agora.
lembro uma vez, quando eu, tentando enganar os meus pais, eu venho de uma família cristã, meus pais são pastores, meus irmãos são pastores, mas eu, nessa época, eu ainda não tinha Jesus no meu coração. E muitas pessoas falavam com os meus pais que o Ansel não tem jeito não. O Ansel é um caso perdido. O Ansel é a ovelha negra da família, não tem saída. Mas chegou um momento que minha mãe sempre dizia assim: não, meu filho tem uma promessa. Deus fez uma promessa para nós. Deus liberou uma palavra para nossas vidas. Meu filho vai chegar uma hora que ele vai se tornar um pastor. Deus vai levantar ele sim. Minha mãe nunca acreditou nos depoimentos ou nas falas contrárias daquilo que Deus tinha feito uma promessa. Talvez no seu caso, é um caso que você não experimentou o que é viver debaixo de uma família que já serve a Deus. Você talvez é o primeiro da sua família que se entregou para Deus de verdade. E isso é mais que importante que você entenda. Deus só precisa de uma pessoa para acreditar nas promessas que Ele fez. Porque Deus não é homem para mentir. E a partir do momento que Ele libera uma palavra sobre a sua vida, esta palavra também vai alcançar todas as pessoas que fazem parte da sua família. Lembro, certa vez, ainda não sendo de Jesus, que eu, tentando enganar os meus pais, falei assim para eles: hoje eu vou dormir lá no quartinho dos fundos. Era um quartinho que minha mãe usava para passar roupa. Eu falei: eu vou ficar ali, porque eu quero orar a noite inteira. E era mentira. Na verdade, quando chegou de madrugada, eu me aprontei, pulei a janela da minha casa, desci até a casa do meu tio, pulei o muro da casa, pulei o muro da minha casa, desci até a casa do meu tio, que morava de frente, dos fundos, melhor dizendo, pulei o muro da casa do meu tio, já estava na rua nesse momento, e dali eu segui para o baile, para a discoteca, e dancei a noite inteira. Estava eu, os meus amigos, e quando era mais ou menos 6 horas da manhã, nós saímos para pegarmos o primeiro ônibus que ia para o nosso bairro, onde nós morávamos. Eu e mais 2 amigos meus. Estávamos correndo para não perdermos o ônibus. E então, naquele mesmo instante, estava saindo um outro grupo de pessoas, de uma outra discoteca, de uma outra tribo, vamos assim dizer, uma outra etnia, pessoas que curtiam mais o baile funk, nós curtimos mais os bailes de dance music, e aí aquelas pessoas, e mais ou menos 300 pessoas vindo ao nosso encontro. Os meus 2 amigos vão para a calçada, eu continuo no meio da rua, era 6 horas da manhã isso, não tinha trânsito algum, e eles, de repente, vêm vindo, começam a bater nos meus amigos, roubam eles, tiram até a camisa deles, tênis deles, a carteira deles, e eu no meio da rua, alguma coisa me paralisa, eu fico paralisado ali, sem me mover, e eles passam por mim e não me encostaram na mão. E dali, depois que eles seguem, nós vamos para um ponto, eu que pago a passagem dos meus amigos, sem entender nada do que estava acontecendo, eles machucados, paguei a passagem deles, vou para casa. Faço a mesma coisa para entrar dentro da casa dos meus pais de novo. Pulo o muro do meu tio, pulo o muro da minha casa, subo pela janela e vou devagarzinho a este quarto que minha mãe passava a roupa. E quando eu abro a porta, ainda estava meio que escuro para clarear, eu acendo a luz, minha mãe estava ajoelhada na cama onde eu disse que iria dormir. E ela olha para mim chorando e diz assim: Deus salvou a sua vida hoje. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas eu sabia. E naquele instante, alguma coisa começou a acontecer dentro de mim, porque eu entendi realmente que Deus tinha salvado a minha vida, que Deus tinha me livrado da morte, que Deus tinha me livrado do espancamento, que Deus tinha me livrado de alguma forma naquele momento. Os meus 2 amigos foram surpreendidos por aquelas pessoas, mas em mim eles não tocaram.
E por que não tocaram? Porque tinha alguém ali, em intercessão pela minha vida. Quando nós analisamos o texto de hoje, a gente acaba vendo a história de uma família não tão diferente da história que eu tive na minha vida, fazendo parte como filho de uma família sacerdotal. Jacó, ele veio de uma família que acreditava em Deus. Ele veio de uma família que buscava a Deus. Na verdade, os antecedentes de Jacó eram pessoas que se tornaram os patriarcas da Bíblia. Pessoas que se destacaram diante de Deus, que se tornaram hoje até a base da nossa fé. O pai dele era Isaac e o seu avô Abraão, um homem que Deus escolheu para a partir dele formar uma nação inteira que iria voltar-se para Deus. Olha que coisa tremenda. Mas Jacó não tinha essa experiência com Deus ainda. E Jacó, o próprio nome dele diz, e no decorrer da história a gente acaba vendo isso, Jacó errou demais na vida. Jacó trapaceou demais na vida. Jacó enganou os próprios pais para ter uma bênção que não pertencia a ele. Jacó fez tanta coisa errada, quebrou tantos valores, enganou seu próprio irmão. Olha para você ver, fez tantas coisas erradas. Mas o nascimento de Jacó já foi um nascimento profético. A Bíblia fala que ele era um filho gêmeo de outro. Ele nasceu gêmeo de Esaú, seu irmão. Mas antes de nascerem, a sua mãe estava com muita dor. E ela buscou a Deus para saber o que estava acontecendo. Olha que interessante isso. Às vezes nós não valorizamos o Deus que nós cremos. Não valorizamos a fé que nós temos. Mas isso é de extrema importância para a tua vida. Porque mesmo que teus filhos não se importem hoje com você, amanhã eles vão reconhecer que foi aquela fé que você teve desde o início que valeu a pena fazer parte de uma família que acreditava em Deus. Talvez hoje seus filhos não se importam, mas no futuro ele vai olhar e vai dizer: graças a Deus a minha mãe nunca deixou de crer em Deus. Graças a Deus o meu pai nunca deixou de crer em Deus. Porque foi dessa forma também que aconteceu com a minha vida. Foi dessa forma também que aconteceu com Jacó. Quando ela consulta Deus, a mãe de Jacó, Deus fala para ela: você sente essa dor, mas eu quero te liberar uma palavra hoje. Deus falando para ela: 2 nações há no teu ventre. O mais velho irá servir ao mais novo. Ela só precisava daquela palavra. A Bíblia fala que Esaú nasceu primeiro e logo depois veio Jacó, segurando em seu calcanhar. E a história vai vindo e você vai vendo que tipo de homem Jacó se tornou. E chega um momento na vida dele, por causa de enganos, por causa de trapaças, Jacó teve que sair fugido de casa. Ele teve que ir embora, fugido, porque ele enganou o pai, ele enganou o próprio irmão, e o irmão dele liberou uma palavra dizendo: quando meu pai morrer, eu vou atrás do meu irmão e eu vou matá-lo. Olha para você ver os valores, os princípios que ele quebrou foram tantos que ele gerou um problema tremendo dentro da família. Um problema que veio para destruir a história da família de Jacó. Mas o que acontece? Nesse momento que ele foge de casa, sem saber o que iria acontecer nessa jornada, naquele momento, ele tem uma experiência com Deus. Naquele momento, ele tem uma experiência com Deus que o seu pai pregou, com Deus que o seu avô pregou, com Deus que a sua mãe pregou, com Deus que a sua avó pregou. Ele começou a ver que Deus existia de verdade. E num determinado momento dessa história de caminhada de fugitivo que ele estava, a Bíblia fala que ele para num lugar sagrado. Olha para você ver. Mas ele não sabia que isso era real. A Bíblia fala que era sagrado, mas ele não sabia, tanto que ele fala disso depois. E sabe o que acontece? Ele pega uma pedra, coloca como travesseiro. Ele saiu de casa sem nada.
Ele saiu de casa sem nenhum tipo de provisão para aquela viagem. Ele não tinha nem um pedaço de pano para fazer o seu próprio travesseiro. Ele não tinha uma barraca para montar. Ele saiu do nada e sem nada, e ele foi e fez uma pedra, o seu travesseiro, deitou ali, e quando ele começa a dormir, ele tem um sonho. Uma das coisas que Deus fala, ou a maneira que Deus fala conosco, é através de sonhos. E nesse sonho que Jacó teve, ele viu uma escada que vinha da terra até o céu. E anjos desciam e subiam naquela escada. E quando ele olha isso, ele enxerga o próprio Deus do lado dele. Olha que forte isso. Ele agora começa a ter uma experiência, não com a história de um Deus que os seus pais obedeceram, não com a história de um Deus que os seus avós obedeceram, mas a história agora de um Deus que ele estava tendo uma experiência com ele pela primeira vez na vida. Porque não adianta nós conhecermos a Deus só de ouvir falar. Vai chegar um momento na nossa vida que todos nós vamos precisar ter uma experiência com Ele. Vamos precisar conhecê-lo, não de ouvir falar como Jó ouviu, mas vamos precisar conhecê-lo face a face, como Jó também teve que conhecer. Chegou um momento na vida de Jacó que ele viu o próprio Deus do lado dele. E esse Deus se manifesta, se levanta e diz: eu sou o Deus do seu avô Abraão. Eu sou o Deus do seu pai Isaque. Quando essa palavra é liberada, quais eram as marcas que Jacó tinha dentro da alma dele sobre quem Deus era para o seu pai? Quais eram as marcas que Jacó tinha dentro dele sobre quem Deus era para Abraão, o seu avô? Às vezes hoje, você não valoriza o Deus que você serve. Seus filhos debocham da sua fé. Seu marido debocha da tua fé. Sua esposa debocha da sua fé. Seu namorado debocha da sua fé. Ou talvez, invertendo aqui o caso, os seus pais debocham da fé que você tem em filho. Mas vai chegar uma hora que Deus vai se manifestar aos seus filhos. Que Deus vai se manifestar ao seu namorado. Que Deus vai se manifestar ao teu marido. Vai se manifestar à tua esposa. Vai se manifestar aos seus pais, jovem. E quando isso acontecer, qual vai ser a marca que essas pessoas terão do Deus que você acreditou? Ah, meu irmão, isso é muito sério que eu quero trazer para o teu coração. Porque na hora que Deus disse para Jacó que ele era o Deus do seu pai Isaque, Jacó na hora reconheceu o nível de autoridade que esse Deus tinha. Ele na hora se submeteu, e a Bíblia fala que ele teve medo ao ponto de discernir que aquele lugar realmente era um lugar onde Deus estava. Era um lugar onde Deus habitava. E ele pega daquela pedra que ele fez de travesseiro, ele monta um altar para Deus pela primeira vez na vida. E esse altar que ele levanta para Deus, ele unge com azeite. E ele ali faz a primeira oração da vida dele. Uma oração de dependência absoluta de Deus. Mas quando chegar esse momento, na vida dos teus filhos, será que teus filhos vão desejar ter o seu Deus? Quando chegar esse momento na vida dos teus filhos, será que eles vão ter uma lembrança de alguém que não negociou a Deus? De alguém que aprendeu com Deus? De alguém que viveu com Deus? De alguém, sim, talvez que errou, mas se arrependeu e se levantou novamente? Porque Abraão não foi perfeito. Isaque não foi perfeito. Basta você olhar a história deles e você vai ver que eles erraram. Mas o erro não mudou o tratar de Deus no coração deles. Da mesma maneira somos nós hoje. Talvez você não conseguiu ser perfeito, mas quando você foi colocado
diante da parede, quando Deus apontou o dedo para você e disse sobre os seus erros, querido, nesse momento você se arrependeu e se voltou para Deus, e seus filhos viram isso, seu marido viu isso, sua esposa viu isso, seu namorado viu isso, os seus pais enxergaram isso. E quando isso acontece, você está mostrando para essas pessoas que vale a pena servir o teu Deus, que vale a pena ser de Deus. Pensa comigo, será que os seus filhos, quando forem visitados por Deus, eles vão desejar ter o Deus que você pregou, o Deus que você se entregou? Será que o seu namorado, quando tem uma experiência com Deus, ele vai desejar ter o Deus que você sempre falou? Será que você, como filho, que hoje está numa igreja, que hoje está tendo um relacionamento com Deus, quando Deus tocar sua mãe, quando Deus tocar os seus pais, tocar os seus irmãos, será que eles vão querer ter esse Deus que você fala? Olha para a tua vida hoje. Será que você não passa de um religioso? Porque talvez você fala de um Deus que você mesmo nunca acreditou. E talvez hoje você olha para a situação real da tua vida e você diz: onde está Deus na vida dos meus filhos? Por que a promessa não se cumpre? Por que o que Deus falou não acontece? Eu quero te dizer uma coisa: quando chegar a hora de Deus, Deus vai visitar essa geração que não foi alcançada por Ele. E quando isso acontecer, eles vão lembrar do Deus que você entregou a sua vida. Eles vão se entregar para este Deus. E quando eles se entregarem, eles não vão ter dúvida na alma, porque você não negociou princípios, porque você não negociou valores, você não deixou seu namorado te tocar indevidamente, você não negociou sua fé quando seu marido te convidou para coisas erradas, você não negociou sua fé quando a tua esposa te convidou para coisas erradas, você não negociou sua fé quando seus pais te induziram a deixar esse Deus de lado, porque você nunca esteve dentro de uma igreja, você estava tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Vai chegar o tempo que eu creio que Deus vai visitar os meus filhos, que Deus vai tocar os meus filhos, e quando esse tempo chegar, eles vão lembrar do Deus que eu ministro para eles. Eles vão lembrar do Deus que minha esposa Dani ministra para eles. Eles vão lembrar de um Deus que nós falávamos dentro de casa, que era um Deus de milagre, que era um Deus que ia fazer as coisas acontecerem. Eles vão se lembrar do Deus que restaurou o nosso casamento quando tudo estava perdido. Eles vão ver um Deus que que conseguiu me perdoar. Eles vão entender que existe um Deus disposto a lutar pela nossa vida. Sabe por quê? Porque eles viram esse exemplo dentro da nossa casa. Qual é o Deus que está dentro da tua casa? Será que não é você que é esse Deus? Não é você que põe o dinheiro dentro de casa? Não é você que arruma tudo dentro de casa? Não é você que faz tudo dentro de casa? Qual é o momento que você para dentro da tua casa para que a sua família que não crê em Deus perceba que você é de Deus? O que acontece na hora do almoço dentro da tua casa? Já sai todo mundo comendo ou você para fazer um momento com Deus de agradecimento? O que acontece à noite dentro da tua casa quando você vai dormir? Será que os teus filhos enxergam você orando a Deus? Será que o teu marido enxerga você buscando a Deus? Será que a tua esposa vê você buscando a Deus? Será que acontece dos seus pais olharem para você, filho, e ver você ajoelhado na beira da tua cama, buscando a Deus e até colocando o nome dos seus pais em intercessão? Qual é o Deus que está dentro da tua casa? Tem tempo para faculdade, tem tempo para trabalho, tem tempo para lazer, tem tempo para todas as coisas, mas qual é o tempo que você tem mostrado, que você tem estado com Deus no seu lar? Quando Deus aparece para Jacó, ele não tinha uma lembrança ruim, ele tinha uma lembrança de um Deus que sempre funcionou na sua família. E que naquele momento, quando Deus se manifesta a ele através de um sonho, ele conseguiu discernir e ele chega e se entrega para Deus.
Será que quando Deus visitar os teus filhos, eles vão se entregar para Deus? Será que Deus, quando visitar o teu marido, ele vai se entregar para Deus? Será que Deus, quando visitar a tua esposa, ele vai se entregar para Deus? Será que quando ele visitar os seus pais, ele vai se entregar para Deus? O que vai acontecer? Eu quero te falar hoje nessa mensagem é: o tempo que você está vivendo hoje com Deus não é em vão. O que você hoje está fazendo com Deus não é em vão. O momento que você para tudo na tua vida e vai ali e tem seu momento de devocional com Deus, o seu momento de busca de Deus, não é em vão. O momento que você chora diante de Deus não é em vão. O momento que você clama pelos teus pais, clama pelos teus filhos, clama pelo teu namorado, querido, não é em vão. Vai chegar uma hora que você vai perceber, valeu a pena. E quando essa hora chegar, você vai ver o resultado da fé que você teve. Às vezes queremos tanto que o nosso marido vá para a igreja. Queremos tanto que a nossa esposa vá para a igreja. Queremos tanto que os nossos filhos vão para a igreja. Queremos tanto que os nossos pais vão para a igreja. Queremos tanto isso. E na verdade, a única coisa que os teus pais precisam enxergar, que os teus filhos precisam enxergar, que o teu marido precisa enxergar, que a tua esposa precisa enxergar, é o Deus que funciona dentro da tua casa, no seu momento com Deus. Ninguém vai querer saber que o seu Deus existe dentro da igreja, porque isso não muda a vida de ninguém. As pessoas vão querer ver, não é um momento de culto na sua vida, elas vão querer observar um Deus que funciona na tua história. É isso que vai impactar a vida dos teus filhos. É isso que vai mostrar para os teus filhos que vai valer a pena eles também se entregarem para Deus. É isso que vai fazer os seus pais se entregarem para Deus de verdade e entender que valeu a pena. Por isso eu te pergunto hoje mais uma vez, da mesma maneira que eu comecei a mensagem de hoje. Quando Deus visitar quem você ama e dizer, eu sou Deus do seu pai. Eu sou Deus da sua mãe. Eu sou Deus dos seus filhos. Eu sou Deus do seu namorado. O que essa pessoa que você ama irá dizer para Deus? Será que eles vão questionar? Será que eles vão olhar para Deus e dizer, você, eu não te quero? Por quê? Porque você nunca funcionou na vida dos meus pais. Queremos ter Deus perto de nós, queremos ou não queremos? Sim, para quê? Qual o objetivo de Deus fazer parte da tua vida se não for para te transformar? Será que você não percebe que roupa de crente não funciona? Será que você não percebe até hoje que você ia ao culto religiosamente e não impactou teus filhos? Porque culto não é Deus. Roupa não vai falar nada quem é você. Mas e quando chega na hora da crise? O que teus filhos enxergam em você? Quando chega na hora da luta, o que teus filhos enxergam em você? Querido, eu não tenho problema nenhum de você chorar, mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Se é para chorar, chora perto do teu Deus. Porque aí as pessoas ao seu redor que não creem em Deus vão ver alguém que se prostra diante de Deus e não diante de problemas. Alguém que chora diante de um Deus que você acredita e não diante das situações difíceis da sua vida. Porque difícil vai ser mesmo. Escuta com toda atenção nesta noite. Vale a pena estar com o Deus que você acredita hoje. Quando Deus se manifestou na minha vida, na hora eu entendi que Ele era muito importante para mim, porque um dia Ele foi importante para o meu pai. Ele foi importante para minha mãe. Meus pais entregaram a vida deles toda para servir esse Deus. Meu pai, quando estava na lua de mel com minha mãe, se Deus não fosse importante na vida deles, eu não saberia dessa história.
Meu pai nunca falou para mim quanto de dinheiro ele tinha guardado. Meu pai nunca falou para mim qual que era o sonho empresarial dele, embora ele sempre teve. Meu pai nunca falou para mim qual que era o sonho do carro, o sonho da casa que ele tinha. Meu pai sempre mostrou para mim quem era Deus para ele e como esse Deus era importante para a vida dele. Eu vi meu pai largar tudo na vida para servir esse Deus que ele sempre acreditou na vida. Você sabe o que significa isso? Quando Deus manifestou para mim, você sabe o que eu reconheci? Valeu a pena. Valeu a pena. Por que valeu? Olha o que o meu pai fez por esse Deus. E o mais importante, não é o que o meu pai fez por ele. Não é o que o meu pai abriu mão por ele. Não é o que o meu pai largou tudo por ele. Mas é quem o meu pai se tornou quando encontrou com esse Deus. Papai hoje tem 74 anos. E ele ainda chega perto de 70, não, desculpa, 64. 74. Minha esposa me corrigiu, 74. E ele, quando eu chego perto dele, ele fala para mim assim: Deus ainda está me ensinando muita coisa. É Deus daqui, Deus dali, Deus de cá, Deus de lá. Eu saio para viajar com meu pai, sabe o que ele coloca dentro do carro? Mensagem sobre Deus. Sabe o que ele faz de repente no meio da viagem? Já riu, já brincou, já conversou. Ele de repente para e diz assim: vamos orar agora. E eu sempre vendo um Deus na vida dele. E o que teus filhos enxergam em você? O teu sucesso, quem é que faz mesmo? Ou deixa eu te fazer outra pergunta. Quem teus filhos pensam que é a pessoa responsável pelo seu sucesso? Eu sei que vai chegar um tempo que vai valer a pena. Guarda essa mensagem no seu coração hoje. Eu termino ela falando para você. Quando Deus chegar perto de quem você ama e dizer: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe, o que eles vão dizer para Deus? Deixa eu orar por você hoje. Senhor meu Deus, essa palavra impactou a minha vida. Foi tão difícil para mim, Senhor, entender que estar com o Senhor significa estar num processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Meu Deus, eu aprendi coisas tremendas porque eu tive tanta dificuldade de encarar a minha família para mostrar um momento da minha vida que eu falhei com o Senhor. Mas eles conseguiram ver um Deus que não desiste de nós. Meu Deus, eu sei que vai chegar um dia que o Senhor vai visitar os meus filhos. Eu sei que vai chegar esse dia, e quando esse dia chegar, meu Pai, eu sei que o Yohai, o Yosef, eles vão olhar para o Senhor e vão dizer: eu quero que o Senhor seja o meu Deus também. Porque eles viram um Deus dentro do nosso lar. Eles viram um Deus que funciona dentro da nossa casa. Eles viram um Deus que restaurou a nossa vida, meu Deus. E da mesma maneira, ó Pai, eu sei que vai chegar a hora que o Senhor vai visitar os filhos de quem me ouve. O Senhor vai visitar a esposa, vai visitar o marido, vai visitar os pais, vai visitar o namorado. E quando esse tempo chegar, meu Deus, o Senhor vai falar a mesma coisa que falou para Jacó. E estas pessoas precisam ser impactadas com quem nós acreditamos que é o nosso Deus. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos convicção com a nossa fé. Dai-nos músculos espirituais aqui hoje, meu Deus, para mostrarmos que vale a pena ser de Deus. Não mostrar o que Deus tem nos dado, mas mostrar o que Deus tem feito em nosso caráter, o que Deus tem feito na nossa vida, Pai. Ensina-nos isto hoje. Que o Senhor possa colocar, ó Pai, ousadia, possa colocar sobre essa pessoa que está me ouvindo hoje perseverança em te servir. Porque, Pai, vai chegar uma hora que toda zombaria, toda falta de atenção que as pessoas que amamos não têm para contigo, Pai, vai chegar uma hora que o Senhor vai visitar essas pessoas. E quando isso acontecer, Pai,
porque Tu és um Deus de propósitos, Tu és um Deus de desígnio, Pai. Quando isto acontecer, essas pessoas se voltarão para o Senhor, porque olharão para nós e elas vão ver em nós, meu Pai, quantas situações que nós não negociamos o Senhor, quantas situações que erramos, mas nos levantamos e o Senhor nos moldou, o Senhor nos redirecionou, o Senhor nos corrigiu, meu Pai. Essas pessoas vão ver que nós somos dependentes do Senhor. Guarda a nossa fé aqui hoje. Guarde a nossa perseverança. Guarde, ó Pai, o nosso entusiasmo de Te servir. Porque vale a pena pertencer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi muito bom poder estar contigo mais uma vez. Se você puder, dá um like pra gente, compartilha o nosso vídeo no YouTube logo após, tá bom? Foi muito bom estar contigo. Um abração. Deus abençoe.